Experian. Boa tarde a todos, muito boa tarde a todos. Meu nome é Rodolfo Costa, estou inserido aqui na área de gestão de mandados na Serasa Experian. Apenas para contextualizar brevemente, a gestão de mandados é a área responsável por recepcionar e responder todos os ofícios que são endereçados para a Serasa. Hoje nós vamos falar aqui sobre a Serasa Ajude, enfatizando aí bastante sobre a autonomia e a agilidade que essa ferramenta traz para o trâmite de envio e recebimento de ofícios. Além de focar nessas recentes melhorias que foram implantadas, a gente vai trazer também um pouco do histórico, algumas informações históricas sobre a evolução da aplicação. Antes de qualquer coisa, quero agradecer bastante aí o tempo de vocês, a presença, agradecer a todos pelo interesse em participar do evento, participar aqui do nosso webinar. Nossa expectativa é que a gente possa ter aqui minutos com muitas informações e que auxiliem no dia a dia aí de vocês, na prática. Desde já informo que vocês podem se comunicar conosco a todo momento durante o evento. Nós temos aí ao lado direito duas ferramentas, né, o chat e também o Questions and Answers. Por favor, priorizem toda vez que forem mandar alguma dúvida. Essa ferramenta de Q&A fica mais fácil para a gente poder se comunicar aqui, receber as perguntas e tratar da melhor forma, tá bom? Pode ser que pelo volume de perguntas a gente não consiga responder todas hoje, durante o evento. Mas até o final da semana, com absoluta certeza, todas elas vão ser respondidas, seja por telefone, seja por e-mail. Então vamos lá? Vamos começar aqui com a nossa apresentação rápida sobre o histórico. Então, como a gente começou, né, o Serasa Ajude ele foi implantado lá por volta de 2013, tinha um objetivo inicial meramente de redução de envio de papel, né, de envio de ofícios via papel e utilização dos correios. E todo esse trâmite ele era um pouco moroso, trazia um pouco de dificuldade, né, alguns ofícios demoravam aí cerca de até 60 dias para serem cumpridos e a resposta chegarem aos autos. Então, quando foi implantado lá no passado, o objetivo inicial era mais trazer essa agilidade. A gente quer mostrar aqui rapidamente um gráfico e vocês podem ver que o volume de ofícios, né, ele vem aumentando exponencialmente a cada ano. A gente vê aí que entre 2016 e 2019, esse número de ofícios que a Serasa recepcionou, ele mais do que dobrou, né, nesses 4 anos. A gente tem um número parcial aí de 2020. 2020 acaba que não é um parâmetro tão real em razão de todo esse cenário que nós estamos vivendo hoje de pandemia, né? Mas já aproveitando esse cenário de pandemia, o Serasa Ajude ele vem justamente para poder facilitar e favorecer que o trâmite processual ele continue rolando, né? Então a gente não depende mais de um envio de um papel, dos correios para que os ofícios eles cheguem aqui, as nossas respostas também cheguem ao Poder Judiciário. Então, o Serasa Ajude ele vem para cortar tudo isso. E depois, no gráfico ao lado, a gente vê que lá em 2016 a gente começou a ter uma virada grande aí na volumetria de ofícios que a gente recebe, né? O maior volume antes era por correios, desde 2017 a gente vem aí trazendo um número cada vez maior de atendimentos via Serasa Ajude. Em 2020, por exemplo, a gente já chegou aí a 92,9%, ou seja, menos do que 8% dos ofícios que a Serasa trata, eles são aí recebidos via papel. Então, assim, só por si só, essa ferramenta ela já trazia um benefício bastante grande, né? Mas como a Serasa ela foca sempre em melhorias contínuas, a gente pensou, por que não poder trazer aí mais autonomia para os magistrados, para os servidores públicos, na utilização da nossa ferramenta. E foi daí que surgiram as ideias que foram implantadas recentemente. Hoje, o servidor público ele pode, fazendo uso da ferramenta, inserir anotações de dívida processual, isso com base no artigo 782, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, ele pode dar o comando e fazer a inclusão diretamente na nossa base. Da mesma forma, ele pode fazer uma consulta de endereço de uma das partes que estejam envolvidas no processo. Então, quem faz parte do processo, ele pode simplesmente inserir lá as informações processuais, o documento de quem ele quer consultar, e a resposta já vai vir ali praticamente no mesmo momento, tá bom?
Então, basicamente, essas novas funcionalidades, elas trazem, além de autonomia, uma navegação muito mais intuitiva, né, da ferramenta. E nós remodelamos o nosso site, existe um novo layout, muito mais benéfico, muito mais fácil de utilização e, por si só, melhora a experiência do usuário final. A gente trouxe aqui um gráfico agora, rapidamente, para mostrar sobre essas novas melhorias. Elas foram implantadas agora no começo desse ano, em 2020. Basicamente, a gente pode informar aí que aproximadamente 60 mil ofícios já deixaram de ser enviados para a Serasa, já com servidores utilizando a ferramenta, essas novas funcionalidades que a ferramenta proporciona, que são de inclusão de dívida processual e de endereço. O gráfico ao lado, a gente consegue verificar que o volume de inclusões de dívida processual, elas têm aí hoje um volume um pouco maior que o de endereços. Tá? Então, a ferramenta ela já está em uso, a gente quer aqui somente enfatizar para vocês as funcionalidades e a forma como ela pode agregar no dia a dia de vocês, para que o processo ele tenha um trâmite célere e seguro, tá bom? Rapidamente, então, eu quero só mostrar para vocês como ficou o nosso site. O nosso site é o www.serasaexperian.com.br/SerasaAjude. Nós temos aí dois botões, a gente vai entrar mais no detalhe daqui a pouco, né? Especificando o que pode ser feito em cada um deles. E, bom, agora para entrar mais no detalhe, eu acho que a gente tem que ver, vamos ver na prática, né? Eu vou convidar aqui, então, os nossos especialistas da ferramenta, que são o Jonathan Souza e o Mário Neto. Eles vão trazer aí o detalhe de como funciona. E lembrando que, mais uma vez, vocês podem fazer perguntas a todo momento para a gente aqui durante a apresentação do evento, priorizando sempre o Q&A, que fica na parte inferior ali do lado direito. Tá? Vamos procurar responder todas à medida que a gente for tendo tempo aqui para responder, tá bom? Então, por favor, Jonathan, Mário Neto, vamos dar sequência. Pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Meu nome é Neto. Acredito que, com certeza, algum de vocês nós já nos falamos aí por telefone, referente à ferramenta. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Espero que todos estejam bem nesse período que a gente está passando aqui. O nosso intuito é trazer informação, né, para poder interagir de uma maneira melhor aí com o Poder Judiciário, ok? Então, vamos ver na prática para que serve esse Serasa Ajude, qual que é a nossa intenção e qual é a sua funcionalidade. Bom, vocês que utilizam a ferramenta aí diariamente, com certeza perceberam aí mudança no nosso layout, mudança na nossa página. E nesse ambiente de acesso, nós gostaríamos de dizer que o Serasa Ajude ele é uma única ferramenta, né, com o intuito de encaminhar informações judiciais à Serasa para cumprimento de determinações judiciais, certo? O que gostaríamos de enfatizar hoje é o nosso ambiente de acesso. Hoje nós possuímos um novo ambiente, um ambiente exclusivo para inclusões de dívida processual e consulta de endereço, que é esse ambiente aí que está com essa tarja vermelha em destaque. Então, o que nós gostaríamos de passar hoje é, em regra, né, quando o magistrado ou a magistrada determina que consulte um endereço ou que se inclua alguma informação, algum processo, né, na Serasa, exclusivamente esse segundo ambiente deve ser acessado por vocês, tá? Ele tem o intuito de única e exclusivamente para inclusão e consulta de endereço. Então, quando vocês clicarem ali no Acesse, vai aparecer esse layout, né? Vocês já podem reparar que, em comparação ao outro ambiente que o John terá explicar, esse ambiente ele é muito mais intuitivo, muito mais prático, a página é muito mais aprimorada, limpa, enfim. Então, vocês conseguem visualizar aí duas opções, cadastrar ordem e ordens cadastradas. Então, tendo em mente isso, uma nova solicitação, vamos em cadastrar ordens. Essa ordem que eu cadastrei, eu posso visualizar depois em ordens cadastradas. Então, vocês clicam em cadastrar ordens, duas abas serão apresentadas. A primeira aba que está sendo apresentada aí é a aba de inclusão de dívida processual. Então, essa aba ela é exclusiva para se incluir uma dívida, né, proveniente de um processo. Então, vocês escolhem essa aba e vocês vão preencher os demais campos. O primeiro campo apresentado são as informações do processo. A primeira questão que tem aí é de quem é esse CPF ou de quem é esse CNPJ.
Vocês vão preencher o CPF ou CNPJ do devedor. Posteriormente, vocês vão incluir e preencher com o número do CNJ. O que é esse número do CNJ? Pode mudar o slide. O número do CNJ, ele é nada mais é que o número do processo. Então, as primeiras informações que nós precisamos é o número do documento e o número do processo. Preenchido esses dois campos, vocês vão clicar em verificar. Clicando em verificar, vocês podem comparar aí, ó, que já existe um número de documento, um número de processo, e nós pedimos um prazo de atendimento. O prazo pode ser de 24 horas a 5 dias, dependendo aí da necessidade, né, ou da priorização de cada caso, né, fica por conta de vocês. Lembrando que esse novo ambiente de cadastro, ele é um ambiente automático, vocês preenchem aí todo, como se fosse um formulário, vocês preenchem esse formulário, e ele já vai ser incluído, ou essa consulta já vem para vocês de forma automática, mas aí nós temos um prazo para atendimento, e posteriormente vocês vão incluir os dados do processo. Então, o que nós precisamos? Do nome e o CPF desse devedor, ou o nome e CPF, ou CNPJ do devedor. Vocês adicionam essa pessoa. Se tiver mais de uma pessoa referente ao mesmo processo, tá? Isso é muito importante, né? Referente ao mesmo processo, vocês podem adicionando essas pessoas. Depois que vocês adicionarem todas, o sistema vai solicitar, pode mudar o slide, ele vai solicitar os demais dados para inclusão. Esses dados, eles já são os dados que foram cadastrados aqui por nós, tá? O foro, a vara, a comarca, o F, o nome do juiz. Isso tudo já vem de forma automática, dependente de como vocês estão vinculados aqui no sistema, tá bom? Depois vem o tipo de ação, aí vocês têm que selecionar qual que é o tipo de ação. Essa data da anotação, ela já fica fixa, tá bom? Essa data ela é muito importante, porque essa data ela é de acordo com o dia que vocês cadastraram. Então, o dia que foi expedida essa determinação judicial e chegou para nós, é a data que vai ser incluída essa informação, tá? O valor, ele é de suma importância, a gente sempre pede para vocês colocarem o último valor atualizado nos autos, tá bom? Se for necessário, solicita aí perícia ou, enfim, qualquer andamento processual para atualizar essa informação, vocês colocam esse valor para nós. Posteriormente, vocês colocam o nome do autor, do réu, e tem essa opção, podemos mudar o slide, tem essa opção, deseja comunicar o devedor previamente? Esse é um campo que nós devemos ter atenção, que esse campo ele é opcional, tá? Ele não é obrigatório. Esse campo ele depende muito daí da visão do magistrado, se ele acha necessário comunicar o devedor que ele será negativado antes de que haja essa negativação efetivamente, tá? Nós já sabemos que todas as partes elas já são cientes do processo, então é opcional, não tem necessidade de preencher esse campo, ok? Pode mudar o slide, aí tem a descrição do que é esse campo, dessa carta comunicado, ela é selecionada, enviada uma carta ao devedor de que ele será negativado, mas ela é opcional e ela só deve ser usada única e exclusivamente se o magistrado for expresso ali na solicitação dele de que ele deve ser comunicado antes da negativação, ok? Preenchido todos esses dados, todas essas informações elas são suficientes para que nós aqui cumpramos essa determinação judicial. Vocês vão selecionar a opção incluir dívida, haverá uma mensagem de que essa dívida foi incluída, ok? E vocês depois, posteriormente, poderão consultar a nossa resposta. Eu gostaria de enfatizar agora essa outra aba desse nosso novo ambiente de cadastro de ofícios. Essa outra aba é de consulta de endereços, né? Nós sabemos aí, de acordo com a necessidade do judiciário, partes, testemunhas, enfim, qualquer um que é convocado a participar do processo, às vezes precisa ser localizado. Então, o juiz tem a necessidade de saber qual é o último endereço atualizado e ele usa aí do nosso banco de dados para ter essa informação. Então, nós disponibilizamos de forma automática essa aba que é de consulta de endereço. Vocês selecionam essa aba e os campos eles se apresentarão de forma muito clara e intuitiva, ok? O primeiro campo solicitado é o número do processo. Vocês vão preencher esse número do CNJ, né, número do processo, aqueles 20 dígitos padrões do CNJ, vocês preenchem com esses números. Posteriormente, vocês vão preencher com os dados do processo. Podemos dar a página, nome e CPF dessa pessoa a ser consultada, né? Ou CNPJ. Vocês podem selecionar todos depois os campos aí conforme o cadastro de vocês. Foro, vara, comarca, UF e o nome do magistrado. E, por fim, solicitar a consulta de endereço, ok? Vocês solicitam a consulta de endereço. Posteriormente a esses dois cadastros, nesse nosso novo ambiente aí de acesso à nossa ferramenta, que é
de consulta de endereços e inclusão de dívida processual, depois de inserido todos aqueles dados, vocês podem consultar as ordens cadastradas. Nesse ícone do meio escrito ordens cadastradas, quando selecionado ali, vocês terão uma lista de todas as ordens que vocês cadastraram. Esse próximo campo, que é buscar ordens, se vocês colocarem o número do processo, vocês vão consultar especificamente aquela ordem, ok? Consultando, vocês terão a visão da página com a solicitação, o status que está essa solicitação de atendimento, né, se ela está em atendimento ou se ela foi finalizada, e logo depois a ser apresentado o download com a nossa carta-resposta, né, de que essa anotação ela foi incluída ou com a informação de endereço disponibilizada, ok? Podemos mudar a página. Ó, esse é o campo que eu falei de ordens cadastradas. Quando vocês selecionam em ordens cadastradas, vai apresentar essa lista com o número do processo, o tipo de ordem, o número da ordem, que é um número gerado pelo próprio sistema, o usuário que cadastrou, a data de envio e o status. Como vocês estão vendo aí, ó, tem o status finalizado, tem o status em atendimento e logo à frente tem a carta-resposta. O que está disponível para download, conforme a visualização, efetuada a baixa aí do arquivo em PDF mesmo, já tem a nossa resposta. Olha, conforme solicitado, foi incluída a pessoa tal no banco de dados da Serasa, ou conforme solicitado, disponibilizamos o endereço que foi pedido. Tá bom? Pode mudar a página. Esse aí nada mais do que um exemplo de uma carta-resposta, né, que nós encaminhamos pelo sistema. Vocês podem ver aí, vem as informações da vara, o número do processo, o ofício que foi gerado dentro do próprio sistema, o nome das partes e a nossa resposta padrão, no caso aqui, que foi incluída a solicitação. A gente tem um segundo exemplo, né, que é a da questão da inclusão da consulta de endereço, que vem informando qual é o endereço ou, se porventura, né, nós não possuirmos esse endereço, a gente vai informar que nós não possuímos esse endereço. Então, o que eu quero, né? A nossa intenção é aqui deixar claro. Esse ambiente de solicitação de inclusão de endereço e consulta de endereço e inclusão de dívida processual, ele é efetuado naquele ambiente próprio para isso, tá bom? Então, o que a gente sempre fala aqui no atendimento, né, no dia a dia a regra o magistrado solicitou uma inclusão de dívida processual e consulta de endereço, utiliza o nosso ambiente propício para isso, que é de forma automática, clara, objetiva, bem prático, ele é para isso. Demais determinações judiciais, né, o que foge desse escopo, o que fugiu o magistrado não está pedindo para negativar, ele não está pedindo para consultar endereço, ele está pedindo outra informação. Demais informações vocês vão incluir no nosso outro ambiente de cadastro de ofício que o Jonathan irá apresentar, tá bom? Quero deixar bem claro que a gente está aqui para sempre atender vocês. Qualquer dúvida, vocês podem solicitar por e-mail ou telefone. E vamos seguir com o Jonathan, tá bom? Boa tarde a todos. Sou Jonathan Souza, também faço atendimento telefônico e da nossa caixa de e-mail, assim como o Neto. Já conversei com bastante de vocês durante as tardes aí, quando ligam para a gente para tirar algumas dúvidas. O que nós vamos ver agora um pouquinho é da ferramenta o Serasa Ajude, aquela inicial, o primeiro que a gente sempre utilizou antes dessas novas funcionalidades que o Neto acabou de apresentar. Ela é acessada, como vocês podem ver pela tela, no primeiro botão que aparece. Aí tem baixa de exclusão de anotação, consulta de histórico e outras, e a revogação de ordens anteriores. Então, é por aí que a gente acessa. O primeiro passo, que é o cadastro de ofício, ele vai ser acessado pelo cadastrar ofício. Quando clicamos no cadastrar ofício, ele automaticamente nos direciona para uma página, pode mudar, por favor, que nós temos campos a preencher. Então, nome do juiz, criado por, aí tem o foro, a vara, e aqui a gente quer fazer uma ressalva para o tipo de ordem. Tipo de ordem, embora ele seja opcional, ele é de fundamental importância, porque precisa colocar, é uma exclusão, é uma inclusão hoje feita pela ferramenta que o Neto apresentou, mas uma consulta de histórico, né, de anotações anteriores, ela precisa ser preenchida. Isso aqui facilita a análise do ofício que vai ser enviado para a gente aqui.
todos os outros campos preenchidos, né, a gente desce em gravar processo aqui, ó, clicando no gravar processo, logo abaixo vocês vão ver que é a mensagem que é apresentada, que o processo foi gravado com sucesso. Ele vai habilitar novos campos. E aqui a gente tem incluir ofício e adicionar sobre quem recai a ordem. A inclusão de ofício, ela também não é obrigatória, tá? Mas se faz necessária para ajuda na análise. Tá? Quando clicamos no incluir ofício, ele vai direcionar para você juntar aquele ofício que você criou. Nós temos o prazo de atendimento de solicitação que vai aparecer logo lá em cima, tá? O número do ofício que vocês digitaram e aqui alguns campos que já foram preenchidos. A escolha dos períodos de atendimento da solicitação também de 24 horas a 120 horas. Então, aí vai da necessidade e da agilidade que a ordem precisa ser cumprida, tá bom? Quando chegamos ao campo de descrição da ordem, que é ali logo após o incluir ofício, o que a gente sempre pede é que se faça uma transcrição clara e objetiva do pedido. Por quê? Porque ali é o que a gente recebe aqui também e, numa eventual dúvida com relação ao ofício que foi anexado anteriormente, a gente pode tirar dúvidas neste campo aqui. Então, a gente sempre pede uma transcrição clara e objetiva do pedido. Colocamos um exemplo aqui, credor B, o valor da anotação, a data ou o mesmo número do contrato, tá? Para que facilite no momento da análise do ofício que foi enviado para a gente, tá bom? Lá embaixo, ó, e a gente vê o que vai ser apresentado quando clicamos em adicionar sobre quem recai a ordem, tá? Aqui o nome, escolhendo se é pessoa física ou pessoa jurídica, e o documento, tá? Clicado e preenchidos os campos, clicamos em OK, ele volta para a tela que aparece a descrição da ordem, clicamos em concluir. O segundo tópico que nós temos no menu superior, no canto superior esquerdo, ele tem o buscar ofícios. O que é? É aquela busca dos ofícios que nós já cadastramos. Então, para recuperar alguma resposta, nós vamos no buscar ofícios. Clicando no buscar ofícios. Pode mudar, por favor? É só aqui os campos em que podem ser preenchidos para que a gente procure. Então, tem o número da solicitação ou o número do processo. São os campos para facilitar que encontremos a ordem que a gente enviou. Preenchendo um deles, o número do processo, por exemplo, clique em buscar. Ele vai buscar essa ordem e lá embaixo, logo abaixo desses campos, ele vai aparecer a relação dos processos já cadastrados. Aqui um exemplo, um número de ordem, né? Tem quem cadastrou. E aqui esse tique verde aqui, que é o de que já foi respondido, tá? Pode mudar, por favor? Nós colocamos aqui um modelo de como é notificado da resposta deste ofício cadastrado. Então, quando nós cadastramos aqui, nós pedimos o e-mail institucional da vara. Quando nós pedimos o e-mail institucional da vara, nada mais é para que cadastremos aqui e quando a ordem for respondida, vocês recebem um e-mail notificando que aquela ordem já foi respondida e que pode ser retirada a resposta no nosso sistema. Aqui um exemplo de como é este e-mail enviado para vocês, tá bom? Desta ferramenta inicial, era isso que a gente tinha para mostrar. Ela é simples, mas como o próprio Neto já disse, a ferramenta de inclusão e de consulta de endereços ela é mais intuitiva e mais fácil, mas também cabe algumas ressalvas aqui antes de tirarmos as dúvidas. Um esclarecimento sobre os perfis e um pouquinho da importância de atualizar o cadastro. Por quê? Quando o magistrado ele é transferido ou mesmo a lotação é alterada, nós precisamos ser notificados por meio de e-mail ou mesmo pelo telefone para que a gente atualize a nossa base. O magistrado,
ele cadastra servidores designados, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui na questão de usuários. Quando ele faz essa alteração, o servidor designado vai seguir o magistrado que o cadastrou. Então, é preciso que esse magistrado também realize a retirada desta designação feita anteriormente. Então, essa importância da atualização de cadastro é fundamental para o funcionamento da ferramenta. Ou seja, alterou a lotação, a gente precisa ser notificado para que a gente corrija aqui também. Falando um pouquinho dos usuários, para entender um pouquinho melhor. Usuário são os 3 perfis que a gente mantém, dirigente, magistrado e servidor. A distinção desses perfis é necessária, né, tendo em vista que a atividade de cada um deles é diferente do que desempenham lá na unidade judiciária. O dirigente nada mais é aquele que exerce cargo de chefia na vara. Então, tem diversas nomenclaturas dependendo do local. Pode ser escrivão, coordenador, chefe de secretaria. Então, este que exerce cargo de chefia no cartório, ele é o dirigente. O dirigente, ele é detentor de algumas funções, entre elas associar um magistrado. Então, ele consegue associar o magistrado à vara ou retirá-lo quando ele é transferido também. Se houver necessidade, ele pode pedir para que a gente o auxilie, a gente consegue fazer por aqui. O magistrado, ele é cadastrado como dirigente aqui pela gente também, pela Serasa. Então, dirigente e magistrado, a solicitação tem que passar por nós, a gente é que faz o cadastro. E o acesso liberado, ele consegue, com o acesso do magistrado liberado, o dirigente vai conseguir vinculá-lo à vara. Tá? Magistrado é só quem consegue, é o único perfil que consegue designar servidores. Dirigente não consegue. Então, a partir do momento em que foi cadastrado como magistrado, ele pode designar servidores. Quantos servidores? Que é uma pergunta também que a gente recebe com muita frequência. Quantos o magistrado achar necessário? Se ele precisa de 1 ou 10, ele consegue designar na ferramenta, tá? E servidor designado, que é o servidor que o magistrado cadastrou, ele tem a funcionalidade de cadastro de ordem também, e esse aí não é o cadastro feito aqui por nós, é feito pelo magistrado, como já falado anteriormente. Como disse no começo dessa fala, é importante ressaltar a questão da importância de atualização de cadastro. Sempre que acontece uma alteração, é pedido que nos mandem e-mail para que a gente possa atualizar a nossa base e evite problemas de cadastro de ordem posteriormente, tá bom? Bom, pessoal, então, voltando, vamos agora procurar tirar algumas dúvidas, né? Já recebemos algumas perguntas aqui no decorrer da apresentação. Então, eu vou procurar citar o nome de quem fez a pergunta, tá bom? E vou direcionar a pergunta para um dos nossos especialistas para que eles possam esclarecer para vocês, tá? Lembrando, mais uma vez, que porventura a gente não consiga responder todos os questionamentos aqui, nós responderemos depois aí do término também da webinar, seja por e-mail, seja por telefone, fazendo um contato pessoal com cada um de vocês. O objetivo é que todos os questionamentos sejam respondidos, tá bom? E assim, antes de a gente passar para as perguntas, quero só lembrá-los que o Serasa Ajude é uma aplicação que está sendo aprimorada a cada dia, né? Então, assim como toda aplicação, pode acabar acontecendo de ter um ou outro eventualidade no transcorrer do dia, mas a gente tem um corpo aqui de TI pronto para nos atender e resolver os problemas com a maior brevidade possível. Então vamos lá, eu vou direcionar essa pergunta aqui para você, Neto. O Gilmar Batista, ele quer saber o seguinte: ao indicar o CPF e CNPJ, o sistema já carrega o nome do devedor? Pergunto porque na versão anterior não era possível fazer esse carregamento automático. Ok. Essa informação ela é muito importante, tá? CPF, CNPJ, esse dado, ele precisa ser preciso, né? Com certeza ele vai ser informado pelo próprio advogado no processo, tá bom? Nós não temos esse dado, né? Quem tem que trazer esse dado para nós é o próprio servidor na hora de preencher ali no sistema essas informações.
Então, CPF, CNPJ, para inclusão, consulta ou qualquer outra ordem judicial, ele deve ser informado pelo próprio advogado dentro do processo, tá? O sistema ele não valida essa informação, então ela é de suma importância. Se vocês colocarem um CPF ou CNPJ que não é válido, o sistema vai informar, ele não é válido. Mas em relação a nome e o número do documento, ele não cruza essa informação, tá? Ele não vai validar se ela está correta ou não. Isso precisa vir do próprio processo, tá bom? Perfeito, Neto, obrigado. Já vou respondendo aqui uma pergunta também da Roberta. A Roberta quer saber se esse webinar será disponibilizado ao término da reunião. Sim, a gente vai disponibilizar a íntegra aí da apresentação que nós fizemos, tá bom? E direcionaremos aí para quem nos solicitar, tá bom? Próxima pergunta, o Jonathan, vou mandar essa para você. Aqui a pergunta da Mariana, ela quer saber qual a diferença entre revogação e inclusão de anotação. Pergunta também bastante importante, só um adendo à pergunta anterior, o Neto falando, com relação à nova funcionalidade. Nós devemos nos atentar, porque a responsabilidade dos dados informados é do informante. Nós recebemos recentemente ordens em que o nome ele tinha sido preenchido com o documento. Então, no input desta anotação, ele vai documento e documento, então ele entra incorretamente. Sempre importante validarmos todos os dados para que seja colocado o nome corretamente e o documento, tá? Voltando à pergunta de inclusão e revogação. Revogação, nós entendemos aquelas anotações que a gente recebe o pedido de baixa, ou seja, uma anotação de cunho comercial ou mesmo bancário, então o juiz determina que ela seja retirada da nossa base por medida de tutela antecipada, que enquanto ele avalia o mérito, se necessário, ele vai pedir para reincluir. Se analisado o processo, desculpa, e essa anotação ela realmente deveria constar, a gente entende que a ordem de revogação é a devolução desta anotação para a base. Inclusão de anotação seria aquelas entendidas pelo 782, que é o que a gente coloca logo na tela lá quando vai acessar o nosso sistema. Então, anotações provenientes de execução, que é do processo, que são obrigadas pelo 782, aquele rol todo descrito no 782, isto é uma inclusão de ação. A revogação, que alguns ainda entendem esse novo formato que a gente utiliza de inclusão, é que essa anotação bancária ou mesmo comercial que deve ser devolvida à base, alguns entendem como inclusão também. Não, essa daí é uma revogação e deve ser cadastrada pela ferramenta inicial. Inclusão é somente aquelas que têm o seu rol descrito no 782, correto? Perfeito, Jonathan, obrigado. Caso tenha ficado alguma dúvida ainda com relação a essa explicação, depois, por gentileza, pode fazer a pergunta novamente, nós tornamos a esclarecê-la, tá bom? Agora vamos para a próxima pergunta. Temos aqui a pergunta do Orlando Bataquim. O que ele quer saber? Vou passar para você, Neto, para você responder, por gentileza. Pelo novo Serasa Ajude, não receberemos mais o e-mail confirmando o cumprimento da ordem? Nós que faremos a pesquisa para saber se foram finalizados e fazemos a baixa da resposta? Boa tarde, Orlando. Obrigado pela pergunta. É legal ainda entender essa questão do novo Serasa Ajude, velho Serasa Ajude, né? Nós temos esse novo ambiente de cadastro, tá, gente? O Serasa Ajude é um único sistema e ele possui 2 ambientes de cadastro. Um ambiente exclusivo para consulta e endereço e o outro para demais determinações judiciais. Esse novo ambiente que o Orlando especificou, que é consulta e inclusão de dívida processual, ele não vem esse alerta informando o servidor de que foi cadastrado ou de que foi cumprida a determinação judicial. Por quê? Porque ele é um ambiente automático. Conforme foi passado aí nos slides, todo aquele layout da ferramenta, tanto de inclusão quanto consulta de endereço, todos os campos ali preenchidos, eles são essenciais para o cumprimento da determinação judicial. Tá? Conforme vocês vão preenchendo ali todos os campos, né, de acordo com cada pedido específico,
né? São as informações básicas que nós precisamos aqui, nós da Serasa precisamos para cumprir essa determinação judicial. Assim que ela for cumprida, né, vocês podem ir lá na página inicial, vocês podem ir naquela outra opção chamada ordens cadastradas, né, conforme foi apresentado, consultar essa ordem que foi cadastrada. Ali vai apresentar o status, né, que ela se apresenta no sistema, né, em atendimento ou finalizada, e já efetuar o download, né. A ideia desse novo ambiente ele é automático. Vocês preenchem todos os campos ali informados e de maneira automática já é negativado, ok? E de maneira automática já é informado o endereço, né? Se ocorrer alguma intermitência ou não, ou até mesmo quando esses dados vêm para nós para alguma validação, dentro daquele prazo que vocês já estipularam dentro da ferramenta, vocês terão a resposta, tá bom? Então, para acompanhar qualquer determinação judicial nesse novo ambiente de cadastro, é só em ordens cadastradas, o ofício já vai estar lá com o download, na nossa carta de resposta para aquele ofício, já vai ter o download pronto para aquilo, vocês já terão acesso à resposta. Se ele ainda estiver em atendimento, vocês podem ficar tranquilos que até o prazo estipulado ele vai ser atendido, tá bom? Perfeito, Neto. Obrigado pelo esclarecimento. Próxima pergunta vem aqui da servidora Yara. Ela está perguntando aqui, Jonathan, quantos servidores podem ser designados pelo magistrado? Boa tarde, obrigado pela pergunta. Importante e citado anteriormente, o magistrado ele pode cadastrar, designar quantos servidores ele achar necessário, tá? Não tem um limite. Então, se ele acredita que dos 10 funcionários da vara, os 10 necessitam de cadastro para poder enviar ordens para a gente, os 10 podem ser designados por ele, tá bom? Não existe um número máximo de designações. Quantos ele achar necessário, ele pode designar e aí o servidor cadastra as ordens para recebimento nosso, tá bom? Perfeito, obrigado, Jonathan. Próxima pergunta vem da Isa. Boa tarde. O que fazer se o juiz já está vinculado, mas o sistema continua apontando como magistrado não vinculado? Neto, você pode responder essa, por favor? Claro. Bom, eu vou frisar de novo aquilo que o Jonathan falou, tá? Nós possuímos 3 perfis aqui dentro do sistema. Perfil de magistrado, né, que é destinado ao juiz ou à juíza. Perfil de dirigente, que é destinado àquele servidor que possui um cargo de chefia dentro do cartório, tá bom? E o perfil de servidor designado. O interessante dessa pergunta é porque a gente pode estabelecer agora, nesse momento aí de dúvida de vocês, né, para que serve cada perfil desse. Todos esses perfis conseguem encaminhar as determinações, tanto no ambiente automático quanto no antigo ambiente, que vocês já conhecem. O magistrado, ele consegue cadastrar servidor. É o magistrado que libera o acesso para os demais servidores. Só que, conforme o magistrado libera o acesso para esses servidores, para quantos servidores ele desejar, de acordo com o que tiver cadastrado com o magistrado, vai ser espelhado para esse servidor, ok? Então, por exemplo, né, nós estamos aqui em São Carlos, se o magistrado ele pertence à primeira vara civil de São Carlos, ele cadastra 5 servidores daquela vara civil e ele está vinculado à vara civil, vai apresentar para aqueles servidores, vai espelhar na ferramenta aqueles servidores que eles estão na vara civil conforme aquele magistrado. Esse magistrado ele teve sua remoção para outra comarca. Ele foi lá para Ubatuba. Então, esse magistrado está na primeira vara civil de Ubatuba. O que vai acontecer? Quando ele for vinculado ao Ubatuba, vai espelhar para aqueles servidores que ele cadastrou o Ubatuba. Então, é importante que, conforme a remoção do magistrado ou a transferência do magistrado, nós aqui do atendimento, né, que sejamos informados por meio de telefone ou por e-mail que houve essa remoção, transferência de magistrado e a gente vai excluir, né, o vínculo desse servidor àquele magistrado para que o atual magistrado possa recadastrá-lo à ferramenta e que ele tenha o acesso com esse novo magistrado à unidade a qual ele trabalha, entendeu? Perfeito, Neto. Obrigado mais uma vez pela resposta. Jonathan, a Karina quer saber,
Caso precise excluir várias anotações por extinção do processo, posso fazer buscando o número do processo e dar uma ordem de baixa? Karina, o que acontece? É uma dúvida também frequente. Esta exclusão, ela deve ser feita por meio de um novo cadastro de ordem. Se você buscar a ordem anterior de inclusão, ou mesmo alguma outra ordem que tenha sido enviada para este mesmo número do processo, você não vai conseguir alterá-la. Então, quando é para retirada de anotações e já existe um pedido anterior, você não vai usar a mesma solicitação. Você vai abrir uma nova solicitação pedindo a baixa daquela anotação. Alguns servidores ainda têm dúvida quanto a isso. Então, eles procuram o processo, porque uma vez já foi pedida a inclusão, e tentam pedir a baixa por essa mesma solicitação. Então, o correto é que se abra uma nova solicitação, uma nova ordem, solicitando a baixa da anotação que precisa ser retirada da nossa base, não pela busca da ordem anterior remetida a nós, tá bom? Perfeito, Jonathan. Antes de ir para a próxima, eu já quero mais uma vez enfatizar aqui que todo o evento ele vai ser compartilhado, tá bom? Com quem nos solicitar. Então podem ficar tranquilos com relação a isso. Quem entrou depois, recebemos aqui algumas informações de colegas que entraram já no curso aí do evento, então podem ficar tranquilos que a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? A próxima pergunta, Neto, ela vem do Kleber Eduardo Padilha. O que ele quer saber? A ordem pode ser posteriormente alterada ou editada? Por exemplo, pagamento parcial da dívida? Ok, Kleber. Seguinte, a ordem ela pode sim ser alterada, ok? Nesse exemplo que você pediu essa informação, no caso de alteração, né, teve um pagamento parcial da dívida. Então, o juiz ele solicitou que fosse efetuada a inclusão de R$ 1.000. Né? Teve o pagamento parcial da dívida, foi para R$ 500. Né? De acordo com a necessidade, tratando-se do ambiente de inclusão de negativação, vocês vão naquele ambiente para inclusão de dívida processual, você vai informar o CPF desse devedor ou CNPJ, informar o número do processo. Nesse caso, se já foi cadastrado anteriormente, o sistema vai apontar que já existe essa solicitação e se você deseja atualizar essa informação. Você vai selecionar que sim, deseja atualizar, informa o novo valor, né, vai abater, né, aquele valor que já foi incluído e a gente vai atualizar a dívida conforme for solicitado na ferramenta no ambiente específico de inclusão para essa sua questão, tá? Da inclusão de dívida processual. Qualquer outra informação também vocês podem solicitar em qualquer um dos dois ambientes e nós atualizaremos conforme vocês informarem para nós, tá bom? Perfeito, Neto. Vamos para a próxima aqui. Jonathan, a dúvida do Francisco é: para verificar se o juiz e os servidores designados estão devidamente cadastrados, tem que mandar um e-mail ou tem algum local específico para a verificação do cadastro? Perfeito. Essa dúvida ela tem que ser tirada por meio de envio de um e-mail para a gente aqui. O que a gente sempre pede que enviem neste e-mail todos os dados: nome, CPF do magistrado, nome, CPF do dirigente, nome, CPF do servidor que quer ser existe a dúvida se está cadastrado ou não. Todos esses dados enviados evitam que a gente tenha que pedir mais alguma coisa e aí atrasa um pouco mais o atendimento. Falando de atendimento, nosso e-mail hoje ele tem um prazo de atendimento de 48 horas. Então, a gente, às vezes, na maioria das vezes, não vai responder no dia seguinte. Tá? Então, ele tem 48 horas, então já tem uma espera. Se falta algum dado, quando enviado novamente, então são mais 48 horas para aguardar. Então, a gente pede que enviem os dados, a gente consulta. Se for necessário alguma alteração, pode colocar que a vara correta é a que você está informando, tá bom? Como adicional, a vara, comarca, o e-mail institucional da vara, tudo isso é útil. No período que a gente está enfrentando, que é o período de pandemia, a gente tem o contato com as varas um pouco limitado.
Se puderem disponibilizar algum telefone, também é interessante, porque precisando de algum dado adicional, a gente consegue fazer o contato por meio de telefone. Então, todos os dados enviados são úteis quando a gente faz aqui essa consulta, mas o meio para se enviar é pelo e-mail. Todos os dados e, se possível, inclui o telefone, que é para a gente, precisando de alguma coisa, conseguir o contato mais rapidamente. Obrigado, Jota. Agora a gente vai aqui para a pergunta do senhor Ricardo Serra Neto. Ricardo Serra, a dúvida dele é: o cadastro do servidor serve para os dois ambientes? Ok, Ricardo. É importante frisar aqui, pessoal, que todos os perfis, né? Vou enfatizar aqui novamente. Nós possuímos 3 perfis: o magistrado, né, ou magistrada, dirigente, o servidor que tem aquele cargo de chefia no cartório, e o servidor designado, aquele que foi cadastrado pelo juiz. Todos esses perfis, eles possuem acesso para envio de solicitações à Serasa por meio do Serasa Jude, tá bom? De acordo com cada ambiente, de acordo com cada solicitação. Então, sim, vocês podem acessar todos os ambientes. O que diferencia cada perfil? Né? Aproveitar essa pergunta para esclarecer. O perfil do magistrado, ele é aquele que vai solicitar informação e ele pode cadastrar um servidor. O magistrado pode delegar ao servidor a utilizar a ferramenta do Serasa Ajude de acordo com o que ele está cadastrado. Então, conforme eu falei na outra questão, se o magistrado está cadastrado na primeira vara civil de São Carlos, conforme ele delegar aqueles servidores da vara civil, eles terão o mesmo acesso que o magistrado no sentido de lotação, tá bom? Eles poderão utilizar os 2 sistemas. O dirigente, qual que é a diferença do dirigente para o magistrado? O dirigente ele não consegue delegar acesso a demais servidores. O que o dirigente consegue fazer? Ele consegue vincular o magistrado à unidade judicial. Então, chegou um magistrado ali à lotação, o dirigente vai lá, vincula esse magistrado, que foi previamente cadastrado por nós, né, na ferramenta, consegue vincular o magistrado e desvincular esse magistrado. E o servidor designado, ele foi cadastrado pelo magistrado e consegue utilizar a ferramenta de acordo com aquilo que o magistrado cadastrou. Tá? Ele tem a única função de acessar os 2 ambientes, mas ele não tem essa função de gestão da ferramenta. A gestão ela fica restrita ao magistrado e ao dirigente, que é essa parte de gestão de delegar a funcionalidade a algum servidor ou a gestão de vincular ou não o magistrado. Ok? Obrigado, Neto. Agora aqui chegou uma pergunta, Jonathan, e tem a ver com um ponto que você tratou agora há pouco. Então é mais sobre um complemento, né? A Joseli da Silva, ela está perguntando aqui: exclusão seria, por exemplo, finalizou o processo, o réu pagou o valor do débito, o juiz na sentença determina exclusão do registro no Serasa, e revogação não seria um cancelamento de uma ordem cadastrada em nome de pessoa errada? Obrigado, Joseli. Parte disso está correto. A exclusão seria, sim, o exemplo que você citou. Então, o réu pagou o valor do débito, o juiz pede que se exclua da nossa base. Isso é a exclusão. A revogação, ela não seria o cancelamento de uma ordem cadastrada no nome da pessoa errada. Esse daí é um erro de cadastro e a gente precisa corrigir. E essa informação de que foi cadastrado num nome errado pode ser feito com uma nova ordem pedindo a correção desta ordem que foi cadastrada erroneamente. Revogação seria o quê? Quando nós temos, por exemplo, uma empresa de telefonia, ela faz uma negativação no cliente A. Esta negativação, o cliente A ele não concorda. Então, ele vai até o juizado especial, faz uma reclamação e diz que já pagou. O juiz, enquanto analisa o mérito, ele pede para que retire aquela anotação porque está prejudicando a pessoa. A gente vai e retira da base. Então, era uma anotação já existente de uma empresa de telefonia. A gente retira a anotação porque o juiz determinou que se retirasse.
Posteriormente, o juiz entende, depois da análise do processo, ele entende que aquela anotação ela está correta e deveria constar na nossa base. O valor é devido. Ele, então, revoga a liminar anteriormente concedida e pede para que a gente devolva a anotação à nossa base. Isso seria a revogação. Ficou claro? Então, a revogação é a devolução de uma anotação que estava na nossa base e foi pedido a retirada. O juiz posteriormente entendeu que aquela anotação está correta, deveria ser cobrado, o valor é devido. Então, ele determina que a tutela antecipada anteriormente enviada a gente, ela seja cancelada e essa anotação seja devolvida à base. Isso é a revogação. Perfeito, Jonathan. Obrigado pelo esclarecimento. Caso tenha ficado dúvida ainda, Joseli, por gentileza, direcione mais uma vez a pergunta através do e-mail ou então através do telefone e a gente busca esclarecer novamente, tá bom? Neto, a pergunta agora aqui é do nosso amigo Jonathan Requilo. O que ele quer saber? O valor da anotação seria o valor principal da dívida ou o valor dela atualizado até a data da anotação? Sim, o valor atualizado, né, até a data da informação que foi inserida ali na ferramenta, tá? Ou no processo, na verdade. Então, o último valor atualizado nos autos, é esse valor que nós precisamos, tá? Hoje, conforme foi especificado, né, aqui na apresentação, possuímos um ambiente específico para a inclusão de dívida processual. E ali é obrigatório a informação do valor da dívida, né? No antigo ambiente, se essa informação ela não chegasse até nós, nós iríamos rogar essa informação solicitando o último valor atualizado nos autos. Então, é o último valor que foi informado ali, né, efetuado pela perícia ou pelo próprio advogado que solicitou, ok? Obrigado, Neto. Vou mandar agora mais uma pergunta para o Jonathan. Jonathan, a pergunta aqui é da servidora Laísa. Ela está perguntando: nenhum dos documentos na lista de titulares correspondem ao principal. O que devo fazer? Esta é uma mensagem apresentada nas novas funcionalidades da ferramenta. Então, o que acontece? Quando preenchido o nome e o CPF ou CNPJ, logo ao lado tem um campo, adicionar. É necessário que seja adicionado o nome e o documento. Só o preenchimento e a gente segue para o campo abaixo, quando vai concluir a ordem, ele apresenta que os documentos na lista de titulares não correspondem ao principal. Então, no momento do cadastro, preenchido o nome, preenchido o documento, clica no campo adicionar, que fica bem ao lado. Ali ele já vai adicionar o devedor àquele processo, e quando você concluir, a mensagem não vai ser apresentada. Então, ele aparece em vermelho no canto superior direito, né? Então, é necessário só que se preencha o nome e o documento e logo em seguida clique em adicionar. Aí, esta mensagem não vai ser apresentada, tá bom? Perfeito, Jonathan. Obrigado. Só voltando um ponto rapidamente, naquele ponto que o Neto acabou de responder, existe só uma diferença entre valor da causa e valor da dívida. Tá? O valor da dívida é o valor que é devido no processo. O valor da causa é a informação processual, não tem a ver com a forma como deve ser preenchido a ordem de inclusão aqui para a gente, tá bom? O valor da dívida é o que tem que ser informado para constar no nosso banco de dados. Neto, mais uma pergunta aqui, da dona Vera Lúcia. Qual o procedimento quando o juiz muda de vara para alterar seus dados na base do Serasa Ajude? Ok. Na própria ferramenta, nós disponibilizamos essa gestão de cadastro para o perfil de dirigente, tá? Relembrando que o dirigente é aquele servidor ou servidora que possui possui um perfil aí de direção do próprio cartório, da vara, né? Então, essa pessoa que é cadastrada com esse perfil, ela possui ali no menu lateral esquerdo, vai apresentar para ela uma opção chamada magistrado. Ela seleciona aquela opção
ela vai inserir o CPF do magistrado ou o nome do magistrado, né? Vai consultar aquele CPF ou aquele nome e vai vincular a unidade judicial. Na ausência daquele magistrado ou magistrada, ele consegue desvincular e assim ele já atualiza o perfil do próprio magistrado. Então, toda vez que tem remoção ou vem um novo magistrado ou magistrada para atuar naquela vara, na unidade judicial, o servidor que possui o perfil de dirigente, ele consegue efetuar essa gestão desse cadastro, desde que previamente esse juiz ou juíza já tenha sido cadastrado por nós, ok? Vamos para a última pergunta. Vamos então para a última pergunta, pessoal. Infelizmente o nosso tempo já está se esgotando. A gente recebeu, mais uma vez, a gente recebeu muitas perguntas, a gente vai responder todas elas, tá? Até o final dessa semana, certamente todas as perguntas serão respondidas. A última pergunta, Jonathan, ela vai no seguinte sentido. Ao tentar acessar a aplicação, recebi a mensagem de retorno 403. Acesso negado. Como devo proceder? Pergunta bastante importante. O erro 403, ele é da permissão de acesso ao link da aplicação do Serasa Ajude. A gente sempre recomenda que se utilize o Google Chrome, tá? E quando apresentada esta mensagem no Google Chrome, nós precisamos fazer uma limpeza do cache. O que é isso? É a limpeza daqueles arquivos que ficam armazenados na nossa máquina. E como é feito? No canto superior direito, logo abaixo do X ali para fechar a janela, ele tem 3 pontinhos. A gente clica naqueles 3 pontos e vai até em mais ferramentas. Quando clicamos em mais ferramentas, ele abre mais um espaço e ali vai ter limpar dados de navegação. Clicando no limpar dados de navegação, uma janela vai ser aberta no meio da tela. Ali ele vai apresentar 2 espaços, básico e avançado, e diversas casinhas para serem ticadas. Todas elas, tanto do básico quanto do avançado, devem ser ticadas. E logo abaixo do básico e do avançado, ele vai ter o período que você quer fazer a limpeza. E aí a gente seleciona todo o período, tá? Feito essa seleção, a gente clica em limpar dados. Se o computador contém muitos dados armazenados, ele demora um pouco. Concluída a limpeza, a gente reinicia a máquina e começa de novo a tentativa do cadastro. Com esta limpeza de cache, o problema já é solucionado. Então, quando apresentado o erro 403, esse é o procedimento que a gente deve adotar, tá bom? Perfeito, Jonathan, perfeito, Neto. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença. Novamente quero agradecer, né, pela presença de vocês, pelo tempo que vocês despenderam em participar aqui do nosso evento, em verificar as melhorias que a gente vem buscando implantar no Serasa Ajude, né? A gente vem a todo momento buscando aprimorar a ferramenta para trazer uma experiência melhor a cada dia para os usuários, né? É claro que é uma aplicação, que nem eu falei agora há pouco, uma aplicação que está em desenvolvimento. Eventualmente, alguns erros podem acontecer e a gente tem aqui uma equipe focada para atender e trazer a solução o mais breve possível, tá bom? Então, só reforçando, nós temos aí o nosso e-mail para contato, serasajude@br.experian.com. Esse e-mail é o que o Jonathan e o Neto comentaram agora há pouco, né? Sobre prazos, um SLA de até 48 horas para a resposta. E o nosso telefone, que é o 16 34 22 7001. Então, 16 34 22 7001. Esse telefone ele fica disponível aí também para que todos possam tirar suas dúvidas e a gente poder ter o melhor acesso aí à ferramenta, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez a gente vai encerrando por aqui. Então, muito obrigado. Agradeço mais uma vez. Estamos à disposição de todos. Nossa equipe aqui tem total interesse em prestar o melhor atendimento possível para todos. E a ferramenta está aí para trazer benefícios como um todo para o Poder Judiciário, trazendo celeridade, trazendo segurança e, assim, evitando que qualquer documento seja impresso, que a gente tenha que utilizar de correios, enfim, tudo sendo resolvido por meios eletrônicos de forma segura, ágil e eficiente. A gente fica à disposição, a gente fica no aguardo aqui de novas perguntas, novos questionamentos.
E, no mais, a gente conta com a colaboração de todos para que a ferramenta seja sempre utilizada, em detrimento aí de um envio de um ofício físico. Muito obrigado e até logo.